Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Bora lá então para mais um videozão, é lógico, para deixar você aí super atualizado e por dentro de todas as notícias e as informações do nosso Tricolor. E hoje a gente teve live na hora do almoço, né? Muita coisa a gente conversou e muitos vieram me perguntar sobre André Silva, exatamente. Se tivesse aí alguma novidade para falar e tal e tudo mais, é lógico, a gente vai dar aquela apurada, deu aquela apurada, a gente foi atrás da informação e da notícia e nesse videozão, lógico, vou trazer todos os detalhes para você ficar por dentro, né? E parar com essa ansiedade referente a André Silva, jogador que joga lá em Portugal, brasileiro, hein? Ficha completa do jogador. Falamos bastante disso daí também, né? Onde veio essas perguntas e até porque fui apurar a informação para trazer nesse vídeo para vocês em live hoje aí, na hora do almoço do programa Meio Tempo Tricolor. Vou deixar aí na tela final para vocês conferirem aí também na íntegra. Falamos sobre muita coisa, muito legal, muito bacana a resenha, então já convido vocês a assistirem, tá? Vamos falar bastante nesse vídeo aqui também. Vamos falar também sobre a manobra, exatamente, a manobra, o que o São Paulo está fazendo para ter o Wellington de alguma maneira. Ou o jogador, ou então uma grana se o São Paulo negociar o atleta, exatamente. Mas Drex, a gente não tem um lateral esquerdo e vamos vender? Calma que eu vou te explicar tudo certinho, mas isso não deixa de ser uma das possibilidades aí sobre São Paulo e o Wellington. Vamos comentar também aí, lógico, sobre o dia do treino do São Paulo, com duas super novidades que já podem aparecer no domingo, mas também vamos conversar e ter um pouco de cautela com uma delas, porque temos jogos muito importantes, por mais que contra o Guarani não seja menos importante, mas a gente tem um clássico pela frente também e vamos precisar estar com força total. Fechou? Então já deixa aquele likezão aí no início desse vídeo, ajuda bastante, a sua inscrição também. Você que não é inscrito ainda, aproveita, se inscreva aí no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo. E para você ajudar de alguma maneira, o seu like, a sua inscrição e também o seu comentário, né, deixando a sua opinião, tem aí o botão Seja Membro e também tem o Valeu Demais. Chances aí que você tem e oportunidades para dar aquela moral, para dar aquela ajudada aqui no canal do Drex, tá? Bom, vamos direto ao assunto, vamos direto ao que todo mundo está perguntando e todo mundo está querendo saber, que é sobre o André Silva, né? Centroavante brasileiro, né? 26 anos, 1,91 m, destaque, hein? Destaque do time lá de Portugal, o Vitória de Guimarães. Jogador que saiu cedo aqui do Brasil, ainda nem jogou em nenhum time profissional aqui do Brasil, saiu já direto da base para jogar lá em Portugal, e o jogador aí que vem vivendo um momento muito bom na carreira, né? Por mais que não seja mais nenhum moleque, mas também ainda não é velho, né? 26 anos aí, tá começando a se estruturar e começar a pegar corpo, tá na idade certa. E tem também a vontade do jogador querer voltar ao Brasil, né, para jogar num time profissional, até porque o Vitória de Guimarães não é também lá essas coisas lá em Portugal. Mas o jogador é o destaque, é o artilheiro da equipe e outras equipes aí já estão de olho também para ele continuar na Europa, tá? Não são equipes de primeiro escalão europeu, mas para ele manter e continuar, se quiser continuando traçando a sua carreira na Europa, pode sim partir. Tanto clubes da Alemanha como da Itália também estão interessados no atleta. Tanto que no último dia de janela, o jogador recusou aí uma oferta do Verona, lá da Itália, né, de 4 milhões de euros. Não quis se transferir para o campeonato italiano, né, da Série B, né, lá do italianão, né, o jogador preferiu ficar ali no Vitória Guimarães. E o São Paulo, lógico, monitora o jogador
né, não tem ainda nenhuma proposta formal na mesa aí do time português, muito menos para o seu staff. O São Paulo, lógico, monitora a situação, não é de hoje, tá? O São Paulo já vem monitorando há algum tempo aí esse jogador, né? E busca um brasileiro que esteja tendo aí um destaque, até porque a gente tem esse problema aí também do excesso de estrangeiros. Por mais que tenha saído o Jackson Mendes, por mais que tenha saído o Gabriel Neves, o São Paulo aí tem um número elevado de estrangeiros. Então, a solução para um jogador que está sendo destaque brasileiro é melhor ainda e cairia como uma luva aí também nos planos do São Paulo. O que a gente conseguiu apurar é o seguinte: conforme o Alexandre Zanqueta, né, em contato com a diretoria, nas suas fontes ali, viu e confirmou que sim, o São Paulo tem interesse no jogador, o São Paulo vem monitorando, como eu disse anteriormente, mas não tem ainda nenhuma proposta formal. O São Paulo estuda aí, né, e já começa a montar um plano, uma estratégia para sim poder fazer uma proposta ao time português, né? O time português, que acabou pagando mais ou menos aí 2 milhões de euros pelo atleta, está querendo recuperar o valor investido, e é lógico, se for vender em alto, o atleta quer uma valorização, quer ganhar um dinheiro em cima. Então, a pedida mínima do time português aí por André Silva, atacante, centroavante, né, de 26 anos, é de 4 milhões de euros, mais ou menos aí 22 milhões de reais. Então, essa é a situação referente ao interesse, ao monitoramento e o que o São Paulo está pensando em fazer para ter o jogador André Silva, brasileiro, centroavante, que joga lá em Portugal, tá? Vamos falar do dia de hoje, do São Paulo que treinou mais uma vez, né, dando continuidade aí à preparação para o jogo de domingo contra o Guarani, com novidade, hein? Com novidade, para quem conseguiu acompanhar aí o vídeo, né, que o São Paulo acaba soltando, né, e se você não acompanhou, pode deixar que eu deixo você super atualizado aqui do que rolou, tá? Teve aquele trabalho de campo reduzido, teve também um trabalho bem específico que foi mostrado no vídeo do Nestor. Exatamente, a gente estava falando aí da troca do Nestor, né, na lista de inscrição do Campeonato Paulista pelo Ramos Rodrigues, mas a gente vê que a recuperação do Nestor está bem adiantada, né? O jogador estava fazendo um treino de finalização ali e estava, ó, super afiada a finalização do Rodrigo Nestor, que foi um jogador importante, né? Por mais de todas as críticas que sofreu o ano passado, foi um jogador importante, o cara que fez o gol do título da Copa do Brasil. Então, vamos ver se ainda consegue voltar antes do previsto, porque a previsão do retorno do Nestor é para meados de abril. A gente chegou até a comentar bastante na live de hoje, tá? E as duas novidades super importantes que trabalharam com bola, sem restrição e junto com a equipe, Rodriguinho, né? Uma coisa, um jogador que vocês estavam perguntando muito sobre o Rodriguinho, então o Rodriguinho estava machucado, estava com uma lesão no tornozelo, hoje já voltou a treinar sem restrição e junto com o elenco. E a outra notícia, que acho que é a mais importante, é a que mais deixa a torcida feliz e entusiasmada nessa reta final de primeira fase de Campeonato Paulista, que é o Lucas Moura. Exatamente. Lucas Moura, que a gente falou em live, né, que estava voltando, o São Paulo acabou confirmando aí no final da tarde aí em vídeo do treinamento que o Lucas, né, voltou a treinar sem restrição, com elenco, participou ali do rachão 11 contra 11 de campo estendido, né, de campo inteiro, né, além do trabalho que fez em campo reduzido ali na saída de bola. Então, ótima notícia para o São Paulo, principalmente referente a Lucas Moura, que é um cara titular, que é um cara que realmente está fazendo falta nesses últimos jogos do São Paulo, desde o momento que ele se machucou, vem fazendo muita falta aí pro elenco, o cara que articula, o cara que tem a jogada individual, o cara que vai para cima. E é lógico, Lucas Moura em campo, né, parece que dá uma melhorada em volta nos caras ali também, e os caras também começam a jogar mais bola. Então, super legal, super bacana aí essa informação, essa novidade aí no treino de hoje, de quinta-feira, que ainda tem sexta,
tem o treino de sábado, então treinos aí onde tanto o Rodriguinho como também o Lucas Moura podem se preparar melhor aí para ficar prontos para uma possível relação na lista para o jogo de domingo. Mas é o seguinte, São Paulo tem alguns jogos importantes, né? Tem 4 jogos ainda para fechar essa primeira fase, da fase de grupos do Paulistão, que é o seguinte, tem o Guarani fora, lá em Campinas, agora, esse final de semana, no domingo, tem a Inter de Limeira fora também, na quarta-feira, só que o jogo vai ser lá em Brasília, então além de ser fora de casa, tem ainda a viagem até Brasília e o pasto do Mané Garrincha, né? Você já conseguiu, já deve ter visto alguma imagem aí do campo lá do Mané Garrincha, lá onde o São Paulo vai jogar com a Inter, né? Então é perigoso, propício para machucar jogadores, olha, tem muita chance. Então o São Paulo tem que tomar cuidado com isso também. Tem o Palmeiras em casa, no Morumbi, não é verdade? E para fechar aí a fase de grupos e finalizar essa primeira parte do Paulistão, tem o Ituano fora de casa. São 4 jogos super importantes. E eu falo que é importantes por quê? Porque o São Paulo está em terceiro colocado no grupo. Exato. São Paulo tem 14 pontos e tanto Novo Horizontino como São Bernardo estão à frente do São Paulo com 1 ponto a mais, com 15 pontos. O detalhe é que o São Paulo tem 4 jogos, não é verdade? Tem aí um jogo a menos, já que Novo Horizontino e também aí o time do São Bernardo tem apenas 3 jogos. Então, por isso da importância desses jogos. Primeiro, o clássico contra o Palmeiras. Clássico é clássico, não tem jeito. Tem toda uma atmosfera, o ambiente é completamente diferente. E é lógico, os caras vão vir mordido, os caras vão vir para cima da gente, já que fomos campeões da Supercopa Rei do Brasil em cima dos caras. E é lógico, tem aí o Ituano, que briga por classificação, a própria Inter de Limeira, que briga por classificação também para uma próxima fase. Já o Guarani trabalha na permanência aí na série principal do Campeonato Paulista. Então, é importante esses jogos para o São Paulo, né? Então, o mais importante é que temos mais opções aí no elenco para o Carpini, lógico, para montar os times conforme a estratégia desejada, para encarar cada adversário um diferente do outro. São 3 jogos fora de casa e apenas um jogo no Morumbi. Esse um jogo no Morumbi contra o Palmeiras, eu acho que é de essencial importância aí, que vença o jogo. Lógico, além de ser em casa, é um clássico, sempre é um jogo diferente, né? Ainda mais São Paulo e Palmeiras, que para mim aí a rivalidade cresceu muito mais aí nesses últimos tempos, tá? E um recadinho que eu queria deixar para vocês, hoje é da loja do Drex, é lógico, não tem vídeo, não tem nada, mas tem linkzão, exatamente. Aí no primeiro comentário fixado, o link da loja do Drex, aí estampas, hoje estou vestido de campeão de tudo. Olha aqui, ó, campeão de tudo, a máscara do Jason, e voltamos, hein, depois do campeonato ali, do título da Copa do Brasil, da Supercopa, o campeão de tudo voltou, meus amigos. E nada melhor do que comemorar com uma camiseta da loja do Drex. Estampas super especiais aí. Tem em homenagem ao Tele Santana, tem gritos da torcida, tem os títulos mundiais, tem o super campeão de tudo. Então, dá aquela moral pro Drex aí. Entra no linkzão aí no primeiro comentário fixado da loja do Drex. Tenho certeza que 1, 2, 3 ou todas as estampas você vai gostar e vai querer levar para casa. E o melhor de tudo, dá para fazer aquela compra bacana e dividir até em 6 vezes sem juros aí no seu cartão. Olha só que bacana. Então, lógico, e a qualidade, reserva, qualidade boa demais, camisetas top. E a estampa também, mano, sensacional. Não é aquela coisa chapada, não é aquela coisa zoada, não. O bagulho é top. Se fosse ruim, velho, na boa, não falaria para você. Mas o negócio é muito bom mesmo. Muita gente já comprou, já deu um feedback bem bacana, bem legal. Então, conheça a loja do Drex e escolha a sua camiseta. Tenho certeza, velho. É impossível você entrar e não querer comprar no mínimo umas 3, 4. Tô falando para você, é sério. Dá uma olhada aí, linkzão no primeiro comentário, dá aquela fortalecida, vamos atingir a meta. Faltam 4 vendas aí, 4 camisetas para a gente fechar essa meta de fevereiro e conto com a sua força, com a sua ajuda, tá? Bom, continuando aqui, vamos falar do Wellington.
que você viu aí na capa. Tem o Wellington, tem o Marlon e também tem o Alexandre da Juventus. Drex, mas por que você está colocando isso? Né? Por que o São Paulo ainda está interessado, ainda está monitorando esses jogadores? E o Wellington vai renovar ou não vai? E exatamente, é isso que eu quero falar com vocês. A gente já trouxe esse assunto na live de hoje, mais uma vez convido vocês, vai estar aí na tela final para você conferir na íntegra a resenha bem bacana que a gente teve hoje na hora do almoço, mas é lógico, durante o dia apurei mais informações e é lógico que a gente traz esse vídeo à noite aí para deixar você atualizado. E está cada vez mais difícil, né? Essa renovação aí com o Wellington, o São Paulo mandou outra proposta de renovação para o seu staff, para o jogador, e mais uma vez foi recusada. A terceira, hein? A terceira proposta que o São Paulo está mandando desde o ano passado, e o jogador parece que não está contente, o jogador e seu staff não está gostando dos números. E essa última proposta que o São Paulo mandou até conseguiu chegar bem próximo dos números, né, que o Wellington quer para renovar. O problema é o seguinte, que o São Paulo chegou próximo a desses números aí, só que com gatilhos e premiações, né? Um exemplo, o São Paulo vai oferecer X ali de salário, e se o jogador for campeão, se o jogador atingir aí números de jogos, algumas metas e alguns objetivos em contrato, existirão esses gatilhos que vão aumentando o salário dele gradativamente, né, dentro do período de contrato que será firmado, e o jogador vai acabar futuramente recebendo o que ele está pedindo hoje. Mas o problema é esse. O que ele está pedindo hoje, ele quer receber hoje com a renovação. E o São Paulo vê praticamente como impossível chegar nesses valores aí, sem ser com gatilhos, sem ser aí com premiações para o Wellington chegar no valor que ele quer. Então, cada vez está mais difícil a situação dessa renovação do Wellington. O próprio aí Muricy chegou a falar, né, que o jogador entrega em campo e tudo mais, e está deixando essa parte para os seus empresários, mas está cada vez mais difícil. E do porquê aí a Alexandre da Juventus e o Marlon do Cruzeiro. O Cruzeiro foi aí eliminado da Copa do Brasil pelos Souzas, né? Lá da Paraíba, uma vergonha para o time do Cruzeiro. A torcida está bem nervosa, bem brava com os caras lá. Então, abre a possibilidade do Cruzeiro já não disputando mais isso daí, o São Paulo tentar forçar, já que o São Paulo continua monitorando o lateral esquerdo do Cruzeiro e também continua monitorando a situação do Alexandre lá na Juventus, que fica livre agora no meio da temporada. E o São Paulo já tenta uma manobra, já tenta aí e pensa na possibilidade de negociar o Wellington. Aí você pergunta, porra, Drex, a gente está tentando renovar e o São Paulo vai tentar negociar? Exato, porque o São Paulo está chegando aí no limite que não vai conseguir renovar com o Wellington. E se não conseguir renovar com o Wellington, para não sair o jogador de graça com um pré-contrato e no final do ano o São Paulo não receber nada, o São Paulo também vê por esse lado aí uma possibilidade de negociar o jogador e tentar ganhar alguma coisa em cima do Wellington, né? Já que tem aí a monitoramento de Inter, de Botafogo, alguns times aí da Europa também estão monitorando o atleta. Então o São Paulo vê com bem difícil essa renovação com o Wellington e já vê aí a outra possibilidade de negociar o atleta no meio do ano. E por que no meio do ano? Porque no meio do ano abre a janela europeia, né? A janela de fim de temporada, e ficaria até mais fácil para o São Paulo buscar de imediato um jogador para colocar no lugar do Wellington um novo lateral esquerdo. Então, até o meio do ano, olha, vai se falar muito ainda sobre o Wellington, renovação ou então uma possível negociação aí do jogador aí para o São Paulo tentar morder alguma graninha. Na live de hoje, né, a gente comentou bastante, tem muita opinião e também opinião de vocês, galera que participou da live, né, sobre esse caso do Wellington. Vou deixar aqui, ó a livezona, dá aquela moral, aproveita aí, para jantar, para fazer alguma coisa, já bota na live aí e escuta a resenha bem bacana, bem bacana. Não esquece, deixa o seu like, a sua inscrição e vamos que vamos.